Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Pedagogia Sistêmica. E hoje nós vamos falar sobre o estudo de caso de uma professora. A aula anterior falávamos sobre um estudo de caso sobre alunos e hoje sou professora, tá? Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a escola como um sistema integrado, de forma sistêmica, o que acontece? Percebemos que existem desafios com alunos e alunas. E percebemos também que existem desafios em relação aos profissionais dessa escola, ao diretor, vice-diretor, equipe pedagógica, aos professores, né? Então é importante que a gente olhe com amor também para a escola, não só para os alunos. É o que nós vamos fazer hoje através do estudo de caso, tá? Então nós temos aqui aspectos que vão ajudar você a entender muito de como que acontece os desafios na vida de um profissional quando a gente fala de escola. Então temos aqui uma professora, tá? Que estudou, fez faculdade, se preparou e hoje é uma profissional, né? Então temos aqui a escola. E aí vamos para o estudo de caso, né? Nesse estudo de caso, essa professora, depois de algum tempo lecionando, ela começou a apresentar queixa em relação à sua saúde. Então ela começou a se queixar de dor de cabeça. Depois ela passou por uma enxaqueca, até que ela descobriu que ela estava com depressão. Tá? Então, isso já é o suficiente para a gente fazer um estudo de caso. Tá certo? Então, primeira coisa, nós podemos olhar através dos óculos sistêmicos, né, o que acontece com essa profissional, com essa professora. Tá? Então essa professora, depois de apresentar queixas, ela foi afastada, porém o sintoma continuou, ela continuou tendo depressão. Tá? Então, primeira coisa, vamos olhar para a história dessa professora. E aí, o que a gente observou? Que, primeira coisa, lembra dos princípios, vamos incluir um aspecto importante nessa história, né? Que é a questão dessa professora. Ela existe uma questão, ela tem uma questão que ela traz quando ela vai para a escola, tá? Então a primeira coisa, olhar além desse CPF, além da função, né, dessa professora, e observar que ela, junto com todo o conhecimento que ela tem, com toda a bagagem, com toda a experiência, ela traz algo a mais, tá? Ela traz as suas questões. E aqui na escola, ela desempenha o papel de lecionar, de transmitir o conhecimento. A escola também faz a parte dela, né? De ter um espaço onde ela possa trabalhar. Acontece que a professora, como não vem sozinha, muitas vezes ela também não é acolhida dentro do seu trabalho. Essa é uma questão muitas vezes complexa e é por isso que a gente vai falar sobre isso. Então, muitas vezes quando você inicia uma profissão, você tem saúde, você tem disposição, porém com o tempo você passa a desenvolver sintomas ou doenças. Rinite, sinusite, enxaqueca, dor de cabeça, dor nas costas. Tá? E aqui é importante a gente entender que todo sintoma ele é um mensageiro. Isso faz parte da visão
né, sistêmica. Ele não é só uma dor de cabeça. Ele está querendo dizer que a sua cabeça não está funcionando bem e que algo não está normal. Algo está em desequilíbrio. Dor nas costas, algo está em desequilíbrio, algo está pesado. Né? Então, você vai observar que quando um, um colaborador dessa escola, seja professor, zelador, administrativo, bibliotecário, diretor, ele começa a faltar na escola, pegar bastante atestado, é porque ele está informando que talvez essa escola não está em algum nível entregando para ele o que ele precisa, tá? Ah, mas ele é concursado ou ele está recebendo em dia. Acontece que esse profissional ele tem muitas outras coisas que ele traz e que fomes que precisam ser saciadas. Ele tem fome de muitas coisas. Ele tem as questões dele ou dela. São as fomes que a gente tem na vida, né? Muitas vezes de ser reconhecido, de ser escutado. E aí você vai entender porque, mesmo sendo um profissional adulto, ele enfrenta dificuldade. E aí você observa no comportamento escolar. Talvez esse professor ele tenha algum desafio com outro professor, com um aluno, com uma turma específica. Já observou? Aquela turma assim, aquela turma assado. Aquele meu companheiro de profissão não sei o que, porque aquele diretor não sei o que, porque o governo não sei o que. São as questões desse professor, dessa professora. São as fomes ou a fome que ele tem que não está sendo saciada, tá? Então a gente observa que o sintoma ele é um mensageiro, ele mostra que algo está em desequilíbrio, tá? E sim, todos nós passamos por isso cedo ou tarde. Então é importante que a gente olhe para a alma desse professor e dessa professora. Olhe para o coração e não olhe somente para o currículo, né? Para, por exemplo, a formação dele, né? Mas sim para as questões desse professor e dessa professora. Então a primeira coisa é isso, você entender a escola como uma comunidade de destino. E sim, a escola precisa de professores profissionais que vão lá exercer sua função. E o grande desafio é quando esse profissional ele não vai dar aula, ele falta, ele pega atestado, né? Ele não consegue se socializar com os outros profissionais. Né? E aí você vai entender que isso precisa ser colocado luz. Né? Nós precisamos entender e aprender o porquê que isso acontece. E aí é muito interessante que a escola seja encarada como uma comunidade de destino. Ou seja, que ela coloque no seu dia a dia formas, ferramentas para poder acolher esse profissional. Tá? Percebe? Porque aqui também existe exclusão. Então, quando eu penso dessa forma, eu posso ampliar a vivência entre os profissionais. Tá? Eu posso acolher esse professor de forma diferente. Percebe? Para isso, escola como comunidade de destino. Tá? Então, muitas vezes, esse profissional ele é tratado de forma assim igual. Né? Os professores são tratados de forma igual. E, na verdade, cada um tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. E muitas vezes esse professor não é escutado. Eu não estou dizendo aqui, gente, que ele ou ela é vítima. Eu estou apenas colocando um olhar sistêmico sobre a questão. Então, essa professora começou a se queixar. Primeiro, era um cansaço. Observe que a dor começa bem ali. Começa com a reclamação. O aluno não sei o quê. Eu não estou conseguindo produzir. Eu estou cansada. Depois começam as dores de cabeça. Eu preciso no médico porque não sei o quê. Né? Às vezes esse professor vem até transferido de outra instituição. Aí
depois de algum tempo, ele desenvolve depressão. E aí nós vamos olhar para a história desse professor. Tá? Então, primeiro, existe uma questão que ele traz com ele. Tá? E essa questão começa a impedir ele de se relacionar, seja com o esposo, a esposa ou com os colegas ali da instituição. Então, eu coloco o cachorro para representar os relacionamentos. Então tá aqui, ó. Tá certo? Ok? E faz com que ela comece a, de certa forma, experimentar sofrimento, porque o dinheiro dela vai muitas vezes na farmácia, tá? E comprando remédio, gastando com um psicólogo ou psiquiatra. Então tem essa questão aqui, ó. Olha a quantidade de desafios que esse professor enfrenta, que essa professora enfrenta, tá? E aí é importante se perguntar aonde está a cura. E aí sim, eu coloco um gato, porque os gatos representam, né, a cura do sistema, a cura da saúde desse professor, ou pelo menos o início dela, né? Tá certo? E aí o que acontece? Onde que está a cura desse professor? Então, primeira coisa, olhar esse professor com amor, com a alma. Observar que além dele ser um profissional, ele traz uma questão. Né? Muitas vezes ele tem problema de relacionamento, até dentro da escola, da instituição. E que muitas vezes ele tem desafios, sofrimento, até com o seu dinheiro que ele gasta com psiquiatra, com psicólogo, com tratamento. Ok? Percebe? Então é olhar além do aparente. E aí você vai observar que é interessante que você saiba onde está a cura. E aí você vai observar que a cura tem muita relação com a família de origem. Então eu vou colocar a cura aqui, ó. Percebe? E aí, ao investigar a história dessa professora, o que nós descobrimos? Que aqui, por exemplo, está a mãe dela. Ok? E aqui está o pai dela. E nós observamos que essa professora, na sua infância, ela experimentou sofrimento. Por quê? Porque a mãe não pôde estudar. E o pai trabalhava na roça. Aí você vai observar, por exemplo, que essa mãe não estudou porque o pai da mãe dela, o vovô, ele, por uma questão de costume do lugar e de cultura, as mulheres precisavam ajudar, inclusive, na roça. Tinham que pegar no pesado. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa professora, lá na infância, ela observou que a mãe não conseguiu estudar. E que, por conta justamente daquele contexto, onde o pai precisava trabalhar na roça, onde a mãe não conseguiu talvez realizar algum sonho, por conta de histórias que tem lá no avô dela, a mãe não conseguiu se realizar em algum aspecto da vida, profissional ou financeiro, né? E aqui se criou uma relação de codependência, né? Essa mulher era dependente do marido, né? Era dependente do pai. Então, essa situação. E a professora decidiu fazer com que esse sonho se realizasse através dela. Porém, quando ela saiu de casa, ela não tinha um conhecimento total do que acontecia. E quando ela vai para a escola, ela se forma em magistério, ela se torna professora, ou em pedagogia, ou em filosofia, né? E aí ela se torna capacitada. Porém, o coração dela ainda está em ressonância com a mãe, com o pai, com o vovô. E aí ela vai para a escola. Quando ela chega na escola, depois de um tempo, começa a fazer sentido a lei do pertencimento. Como é que você vai ser feliz se sua mãe não foi? Como é que você vai ser feliz se o seu pai tinha dificuldade no estudo? Se o seu avô ganhou a vida trabalhando? Como é que hoje
você vai simplesmente pegar no livro e dar aula e ganhar a vida assim? Se quem te gerou não pôde experimentar esse êxito, esse sucesso. E aí você vai perceber que essa professora ela tem questões relativas à família de origem. E aí ela começa a experimentar a frustração profissional da mãe, a frustração profissional do papai, do vovô. E aí o que era para ser uma bênção se torna o quê? Um peso, inclusive financeiro. E aí fica muito nítido isso, que ela não teve a bênção de fazer diferente da mamãe. Ela teve apenas o conhecimento, né, o diploma. E claro que ela é competente, mas a questão não está na competência e nem no diploma, está na história familiar dela. De pessoas que chegaram num ponto e tiveram que desistir dos seus sonhos. E essa depressão, ela vem justamente para falar assim, olha o que seu pai e sua mãe passou. Enquanto você não olhar com isso, para isso com amor, você vai continuar sofrendo. Né? E aí essa professora ela tem comportamentos, por exemplo, de querer provar, eu sei, eu faço, eu consigo, porque eu sou competente, mas no coração dela ela sabe que as mulheres não conseguiram dar esse grito de liberdade. Elas morreram muitas vezes sem contar tudo. Que elas tiveram que ficar quieta, que elas não puderam se expressar. E aí ela não consegue exercer, por exemplo, a criatividade. Isso acaba prejudicando o tempo dela, o sucesso dela e a profissão dela. E aí o que cura? É quando essa professora, de forma muito humilde, ela se coloca pequena perante os pais. Ó, como uma criança novamente. E ela olha para esses pais, para esse avô, e ela vai dizer assim, olha, quando eu saí de casa, eu não me dei conta das histórias que, querido papai, querida mamãe, vocês precisaram passar. E aqui eu preciso concordar que eu busquei a vida não vivida de vocês, a frustração de vocês, na minha profissão. E agora eu percebo que isso não faz sentido. Tá? E que essa história é de vocês. E eu decido não carregar mais isso. Então, de forma muito humilde, eu vou me inclinar para vocês. Porque por mais que eu estude, que eu seja um profissional, que até eu faça um mestrado, um doutorado, aqui eu continuo sendo a pequena. Tá? E aí ele se inclina. Ela se inclina. Por mais que eu estude, eu continuo sendo pequeno. Vocês são os grandes. A história de vocês é a história de vocês. E a minha história é a minha história. E eu peço somente a bênção de fazer diferente. E de praticar agora o magistério, a minha profissão, de forma humilde. Tá? Apenas diferente. Não quero ser mais que ninguém aqui. Aqui eu quero ser somente a filha. Tá? E através da obediência e da minha competência, eu vou crescer na minha profissão como eu posso. E eu decido não me cobrar tanto. Eu decido que agora eu preciso fazer diferente. Tá? E peço a bênção de vocês. E me comprometo a experimentar alegria, porque vocês me deram a vida com alegria e eu vou servir com alegria. E essa pessoa volta para a escola de forma mais humilde. Tá? Sabendo que o que ela experimentou de depressão, de sofrimento, foi por contextos que ela não tinha compreendido na família de origem. Tá? E, gente, é isso que cura. Tá bom? Eu não quero dizer aqui para você, se você conhece alguém que passou ou passa por isso, para a pessoa parar de tomar remédio e parar de ir no psiquiatra. Não, apenas ela precisa começar um movimento novo na vida dela. E quando essa criança, que muitas vezes é rebelde, que quer se mostrar, aparecer, ela tem um lugar no coração desse professor, dessa professora, a cura se torna possível. Tá bom, gente? Fez sentido esse estudo de caso? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Um grande abraço e até mais.